Olá, meu nome é Camila Souza, eu sou nutricionista e eu ajudo pessoas com diabetes a controlar a glicemia em apenas 4 semanas. E hoje eu vim falar sobre menopausa e diabetes. A menopausa é um assunto muito falado hoje em dia, é um assunto muito comentado pelas mulheres e todas têm muito medo, né? Porque é uma complicação, na verdade é um futuro de qualquer mulher, assim como a TPM, né? A menopausa chega um dia e a TPM acaba. Então, no caso, esse contexto de alterações hormonais é muito visado e procurado hoje em dia. Então, muitas já ouvi perguntar, já vieram me perguntar, me questionar sobre a menopausa, se ela influencia na diabetes, se ela altera a glicemia, se ela realmente muda a glicemia, certo? E hoje eu resolvi vir falar um pouco sobre isso, porque eu adoro quando as pessoas têm essas perguntas, que eu gosto de deixar bem esclarecidinho para vocês entenderem mais certo, né? Mais ao ponto que vocês precisam saber. Então, hoje em dia e hoje em sempre, existiram, né, as mulheres que chegaram na menopausa. Antigamente era muito mais difícil quando a pessoa chegava na menopausa. Agora, hoje em dia, as mulheres já estão mais preparadas. O médico já faz todo o acompanhamento desde a adolescência, né? Então, o médico sempre está acompanhando, sempre está atento a esses detalhes. Quem costuma ir ao médico, né? Porque se for alguém, tipo eu, que não tem um médico fixo desde agora, então realmente assim, não vai ter um acompanhamento tão certo, né? Mas é normal, né? A gente ter esse acompanhamento com o médico e ele sabe chegar ao ponto certo e o tratamento correto para a menopausa. E a menopausa nada mais é que um conjunto de hormônios florescendo no seu corpo, porque é a etapa final. Vamos supor, dos hormônios, a gente tem todo o processo de tensão pré-menstrual, que é a TPM, né? Que é o que acontece praticamente a nossa vida toda, desde a adolescência até uma certa idade. Para algumas acaba um pouco antes, para outras um pouco depois. Outras põem alguns contraceptivos, né? Que podem parar a TPM. Então, eu acredito que não para completamente, né? E outras sofrem isso por um período muito grande. Eu acredito que eu vou ser essa sofredora. Mas existe esse período e depois a transição hormonal que vai para a menopausa. Então, tem gente que acontece mais novas, tem gente que acontece na idade certa ou até um pouco mais velhas, certo? Então, é um grande desafio para as mulheres isso, porque várias etapas da vida, né? E a gente tem que passar por elas, infelizmente, não tem como pular. Tem gente que passa muito bem, chega na menopausa e não sente os calafrios, chega na menopausa e fica tranquila, não tem sintomas, mas tem gente que eu conheço que não dá conta de dormir à noite porque tem que abrir a janela, fechar a janela, colocar blusa de frio, tirar a blusa de frio. Então, é muitos processos que uma mulher passa, né? Fala sério, gente. Uma mulher sofre? Nossa, eu queria que um homem passasse por isso. Queria que um homem engravidasse, tivesse TPM, tivesse menopausa. Porque o homem fala e fala que sofre, mas não sabe o que é um sofrimento de uma mulher. Brincadeiras à parte, homens, tá? Então, voltando aqui, a menopausa pode chegar mais cedo, porém não é comum chegar mais cedo, não vai fazer tão bem chegar mais cedo essa menopausa, certo? E às vezes há algumas complicações juntamente com essa menopausa. Dificuldades da energia, então se você era bem ativa, pode ser que a menopausa, pela alteração dos hormônios, ela pode diminuir essa atividade, você pode ter um pouco mais de cansaço, pode ter mais dores, pode chegar às dores por causa da menopausa. Às vezes pelo estresse também pode aumentar o estresse pelo fato dos hormônios estarem igual quando acontece uma gravidez. Eles falam que existe muitos hormônios à flor da pele.
nesse momento de menopausa também acontece isso. Então, dentre outras coisas, há vários sintomas, né? E um ponto forte é o emagrecimento. O emagrecimento, ele influencia bastante nessa transição da TPM, né, vamos colocar isso, para a menopausa. Então, se você já tinha dificuldades para emagrecer, se você já não buscava muitos métodos ou uma reeducação alimentar, já estava acostumada a não fazer isso, pode sim ter mais complicações após a menopausa, após certo ponto, após certa idade, tá? A tendência da diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, na fase da menopausa, pode sim começar a dificultar o peso e dificultar o controle dessa glicemia. Através de dificultar a perda de peso, você pode começar a engordar ou não, tá, gente? Vai de mulher para mulher, pessoa para pessoa. Você pode sim começar a engordar após a menopausa, ou pode ou não pode, certo? Se caso você começar a engordar, o processo de emagrecimento é mais difícil, né? Dificulta um pouco mais. E assim acontece que você cria uma resistência à insulina. Então, se você é diabética, está no prazo de, já está no processo de menopausa ou já está com ela, pode sim alterar sua glicemia, pode sim criar uma resistência à insulina. Então, é muito importante entrar a alimentação correta nesse momento, certo? Não só nesse momento, é assim como eu falo desde agora, previne agora para vocês não chegarem às complicações futuras. E não é só complicações do diabetes, é complicações que a gente vai ter mesmo ao longo do tempo, certo? A gente quer ser saudável a vida inteira, a gente não quer ter doenças, a gente não quer ter complicações, porém, pode acontecer coisas sim. E se você não se ajuda, você não cuida da sua saúde, você não busca uma melhora, o seu futuro pode trazer alguma coisa para você. Eu não estou dizendo que vai trazer, eu não estou querendo que traga para ninguém, tá? Eu só estou falando que pode acontecer. Então, previna agora, comece desde agora, não deixe para começar lá, quando você pagar para ver, tá? Então, por isso que eu tô aqui tentando ajudar. Então, a gente sabe, né, que a tendência natural é o metabolismo ir reduzindo, é o metabolismo ir tendo uma redução, assim, trabalhando um pouco menos do que ele já trabalha. Então, para uma mulher no período de menopausa, a diminuição dos hormônios femininos, que faz perder menos calorias, que faz ter menos energia, que faz criar uma resistência à insulina. Então, é importantíssimo você já controlar desde agora, ou se você já chegou nesse ponto, comece a fazer a alimentação, tá? A reeducação alimentar correta. E também sabemos que os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona ajudam a manter o diabetes mais estável, certo? Esses hormônios ajudam a manter mais estável e auxiliam também no controle da insulina, da glicemia. Mas no período de menopausa, a parada da produção desses hormônios acontece. Então é reduzido a produção desses hormônios. Acontece um ajuste e aí pode acontecer de se tornar mais instável essa produção de insulina através desses hormônios, esse controle do seu peso e tudo mais. Então, outro cuidado muito importante é o raciocínio inverso. A menopausa, ela pode sim descontrolar a sua diabetes, pode fazer ela oscilar e também tem os sintomas normal que pode ser confundidos com a diabetes, que pode ser que você vai estar achando que está tendo a diabetes alterada, mas pode ser um sintoma da menopausa. Então, por exemplo, quando você tem aquele calorão da menopausa, pode ser que em alguns casos você confunda com uma hipoglicemia. Por quê? Uma hipoglicemia, às vezes a pessoa tem sim um calorão, às vezes a pessoa começa a suar. Então, vai começar a ter
essas diferenças, né? Que você não vai conseguir ter esse raciocínio certamente certo. Vai ter um raciocínio inverso, porque você não vai entender se é por causa da menopausa ou se é por causa da sua diabetes, tá? A falta de ânimo e a de cansaço que pode ocorrer na menopausa também, assim como eu falei, elas podem ser encaradas como os níveis altos de açúcar no sangue também. Porque quando a gente está com uma hiperglicemia, quando você está com uma hiperglicemia, você pode acontecer de dar cansaço, de dar uma fadiga, de você não conseguir ter energia para fazer nada, não é verdade? Então, para essa fase, para essa transição ser mais tranquila, que ela seja mais tranquila, o caminho é o controle. É o controle da alimentação, é medir sua glicemia corretamente, fazer uma medição correta, um monitoramento. Se você tem alguma dúvida sobre isso, tem um vídeo aqui que eu falo sobre o monitoramento da sua glicemia. Fazer um acompanhamento médico com exames laboratoriais anualmente ou sempre que precisar. Uma rotina com o médico mais assíduo. Então, se você ia pouco ao médico, é melhor começar a ir sempre ao médico. Também um acompanhamento ginecológico para um tratamento correto, né, dessa menopausa. E existem alguns passos que podem ser seguidos para amenizar esses sintomas. Então, o primeiro passo é cuidar da sua alimentação, que é o mais importante, né, gente? Que é o que eu sempre falo aqui. Nossa, Camila, você sempre fala isso, mas infelizmente, se você não controla a sua alimentação, você não consegue chegar aos objetivos desejados. Então, gente, entenda, a alimentação ela tá presente em tudo, tudo. Ela muda a sua vida sim. Então, o primeiro passo é mudar a alimentação, comer corretamente, viver uma vida mais saudável, diminuir alimentos gordurosos, diminuir frituras, que se você é acostumado a fazer, diminua isso, pelo amor de Deus. Isso pode entupir suas veias, gente. Vocês têm noção? Pode levar a outras coisas, mas também pode levar ao colesterol alto, pode chegar ao entupimento das veias, pode chegar a um pré-infarto, a um infarto. Então, vamos parar, vamos começar a evitar isso. Deixa isso para o final de semana, deixa isso para daqui umas 2 semanas, tá? Tente amenizar isso. Outra coisa, consumir mais frutas, consumir mais verduras. Isso é um dilema, né? Porque a gente fala, mas não acontece. Vai ser sempre um arroz, feijão, carne e no mínimo uma salada. Se tiver a salada, ainda tá bom, né? Ainda tá no lucro, vamos falar assim. Então tente colocar um legume aí, só para enriquecer mais, um chuchu refogadinho, coloca uma abobrinha batidinha. Tem várias opções para você enriquecer. E viva comendo alface não, só alface não. Troque as folhas para você ter as vitaminas mais completas. Não apenas alface, até porque enjoa. E além disso, deixa eu falar que a parte da mulher diabética com a menopausa é mais importante ainda controlar a alimentação, porque você precisa controlar sua glicemia. Você não pode deixar seu corpo chegar à resistência à insulina. Seu corpo não pode entender que ele pode criar uma resistência e assim você vai aumentando a sua insulina que você coloca, aí você vai ter que ir aumentando os seus alimentos, você pode ir ganhando peso e aí vai virando uma bola de neve, tá? E fora as complicações que chegam, né, que eu sempre falo. E além disso, as mulheres fumantes que entraram na menopausa cerca de 2 anos mais ou menos, a menopausa precoce, ela provoca maior risco de doença coronária. Então, pessoas, igual eu falei no começo, que se você entrou na menopausa antecipadamente, pode piorar um pouco a situação. E se você é fumante, você consegue chegar nessa menopausa precoce, tá? Então, a alimentação equilibrada, associada a uma atividade física, que é muito importante, que eu sempre falo. Faça uma atividade física, não seja sedentário. Saia do seu sofá, da sua cadeira
e faça um exercício nem que seja em casa, principalmente nesse tempo de quarentena. Então, faça a caminhadinha no seu quintal, se você tiver espaço. Faça um exercício dentro da sua sala mesmo, se você puder. Sempre procure um médico ou um profissional de educação física para te acompanhar e ver se você não tem nenhum outro problema que possa complicar se você fizer algum exercício sozinha. Então, cuide-se. Cuide-se da sua saúde, cuide de você mesma. Se mantenha com uma alimentação saudável, equilibrada, com escapes diários. Então, tipo, você escapa para comer uma fritura, você escapa para comer uma coisa gostosa. No final de semana, gente, pelo menos durante a semana, mantenha essa alimentação, tá? E também ajuda a reduzir a gordura, né? Se você fizer tudo isso. E conserva o bem-estar emocional e acondicionar a musculatura do coração. Então, você consegue bombear o sangue livremente para o seu coração e não entope nenhuma veinha, por favor. E a atividade física deve ter no mínimo 1 hora por dia, pelo menos 3 vezes na semana. É importante você ter esse processo de uma rotina, né? Ter uma rotina assídua, que você já esteja acostumado, porque a atividade física, ela te dá um ânimo e a menopausa pode tirar esse ânimo. Então, se você é ativa, se você faz atividade física, a menopausa não vai te impedir de ter esse ânimo, certo? Você vai conseguir rebater ela, você vai conseguir viver uma vida melhor, uma vida mais tranquila, tendo uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, juntamente com a sua diabetes. Mas, que a pergunta era justamente isso, a diabetes, ela diminui, a glicemia começa a descompensar, o descontrole da glicemia é maior quando se tem a menopausa? Sim, pode ser sim. Então, por isso que eu falei todo esse processo, tudo isso, para vocês entenderem que é importante controlar a glicemia, é importante comer direito, para você conseguir chegar nesses passos desejados. Então, além da atividade física, vocês podem fazer uma ginástica, hidromassagem, pilates, que também trabalha a postura. Então, não é só uma caminhadinha ou um exercício em casa, você pode fazer várias outras coisas, certo? E o ideal é você cuidar de você mesmo, que isso que importa. Se ame em primeiro lugar, tenha um controle disso tudo, tá? E se ame em primeiro lugar, que você conseguirá controlar a sua glicemia, você conseguirá controlar os seus ânimos e conseguirá controlar a sua alimentação. Tem várias receitas na internet, tem algumas aqui no meu Instagram, para vocês fazerem uma alimentação equilibrada, um jantarzinho gostoso, sabe? Com sabor, que seria, vamos pôr, uma berinjela recheada, gente, que delícia, de verdade. Se você fizer uma berinjela recheada certinha, ou com uma ricota, ou com carne moída, com queijo em cima, gratinado, isso é um jantar muito gostoso, para não falar outra coisa. Então, entendam que vocês conseguem incrementar a sua alimentação. Deixa o lanche, a pizza, qualquer outra coisa mais pro final de semana, para uma vez só, tá? Não descontrole tanto, tente evitar frituras, tente comer mais salada e legumes. Isso é chato, mas é verdade, tá? Por isso que eu estou aqui, para ser um pouco chata, para vocês entenderem o que é cada coisa. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a menopausa versus diabetes, que ela realmente influencia, sim, na diabetes. Se você já tinha um descompensamento, se você já tinha um descontrole com hiperglicemia e hipoglicemia, pode piorar, sim, por causa dos hormônios. Então, já controle desde agora para não descontrolar mais ainda depois. E vai ser mais complicado ainda conseguir controlar após essa menopausa, certo? Muito obrigada a todos que estão vendo. Eu posto conteúdos diariamente aqui. Então, se você quer ver, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, como o Instagram, como um canal no YouTube, como no Facebook. Eu posto conteúdos diariamente para ajudar vocês diabéticos. Então, entre lá,
Curte e compartilha esse vídeo se você gostou, certo? E espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada!